Irmãos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, que nos trouxe aqui hoje, no domingo, para o cultuarmos e aprendermos dele. E de fato, da minha parte, grande alegria, porque eu tenho sido testemunha ocular do que o Senhor tem feito ao longo dos anos nessa comunidade, nesse espaço, né? Onde o Senhor tem trazido novos colaboradores e também pessoas ao conhecimento do Evangelho. Talvez o pastor não se lembre, a última vez que eu preguei aqui foi em maio, e foi o último dia do culto noturno. E aí, logo em seguida, os irmãos já, então, passaram a se reunir na parte da manhã. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês, seja no papel, seja aí no seu aplicativo de celular, no texto da carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo ao Tito, capítulo 3. Para quem está com Bíblia de papel aí, é depois de Timóteo, 1º e 2º Timóteo, antes de Filemão. Quem está no aplicativo fica mais fácil, né? Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, dos versos 3 ao verso 8. E vou fazer a leitura, irmãos, na ARA, conforme a tradição aqui da igreja de Arthur. Recebo com fé esta palavra que diz o seguinte: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Busquemos mais uma vez o Senhor em oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez, buscamos a Tua presença, te rogando, Senhor, que o Senhor prepare o Teu povo para ouvir a explicação da Tua palavra. Seja ela poderosa, ó Pai, nos corações dos ouvintes, daqueles, ó Pai, que de antemão o Senhor tem preparado para entender essas verdades. Também lhe peço, ó Pai, o seu auxílio, que o Senhor me ajude, ó Pai, nas minhas imperfeições, a prestar ao teu povo o serviço que lhe é devido. Mas confiamos, ó Deus, na capacitação do Espírito Santo, tanto para aquele quem fala, mas também para aquele quem ouve. E é em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador perfeito, que nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui em Tito é um resumo, um potente compacto da teologia cristã. E Paulo escreve a Tito realmente num diagnóstico devastador da humanidade. E ele apresenta o problema, mas ele também vai fazer a afirmação da solução. Ele vai mostrar o que isso tem se tornado. Bonhoeffer, no seu livro O Custo do Discipulado, um teólogo alemão, ele vai dizer o seguinte: graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento. É o batismo sem a disciplina da igreja. É a ceia do Senhor, que logo mais vamos participar, sem a confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. Porque hoje em dia, irmãos, os homens, têm deturpado o Evangelho e a sua mensagem.
transformando a graça numa graça barata. E Paulo, nesse trecho tão intenso e tão resumido, ele então registra a Tito essas verdades que hoje vamos aqui aprender. Quero só compartilhar com os irmãos que assim como Paulo fez com Timóteo, também um jovem pastor, Tito, que era companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, em algum momento ele foi deixado em Creta, uma ilha grega, para que lá ele organizasse as igrejas que por lá existiam, de irmãos que foram evangelizados e abraçaram a fé em Cristo. As instruções antes desse texto é que ele combatesse os falsos mestres, tema tão recorrente em outras cartas de Paulo, e que ele também organizasse a igreja instituindo presbíteros, homens idôneos, marido de uma só mulher, que dominam a língua e que tivessem certas características que respondiam a Cristo, a fim de que essas lideranças servas pudessem cuidar do seu povo. Paulo também vai orientar que os grupos das igrejas, os idosos, os maridos, as esposas, as crianças, os servos, os escravos, deviam ter uma resposta ao evangelho adequada. E então ele começa o capítulo 3, enfatizando o seguinte: olha, nós temos que ter uma relação adequada com quem é crente, com quem é da fé, mas também com quem não é. E ele exemplifica isso, nos alertando que nós devemos ter uma relação adequada cristã com aqueles que são autoridades sobre nós. E então, irmãos, ele escreve esse texto que nós lemos aqui. O texto começa dizendo muito bem aí no verso 3, fala o seguinte: pois nós também outrora éramos nécios, a NVI fala insensatos, desobedientes, desgarrados, a NVI fala enganados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia ou em maldade, e inveja, odiosos ou detestáveis, e odiando-nos uns aos outros. Esse versículo aqui eu poderia chamar que é uma condensação da doutrina que nós chamamos de depravação total, que é a condição de todo homem sem Deus. Irmãos, Gênesis de 1 a 2 era o que a gente vê de como Deus planejou esse mundo muito bom. E ele criou a humanidade muito bons também. Adão e Eva, no seu livre-arbítrio e liberdade, amando a Deus e servindo ao Senhor, cuidando e cultivando do jardim, e então prosperando aqui na terra e gerando mais adoradores a Deus. Mas nós também aprendemos que depois de Gênesis 3, até Apocalipse, a gente vê uma luta da tragédia que se inseriu no mundo por causa do pecado. Por causa do pecado. Eu me lembrei de um filme chamado Grand Canyon. Infelizmente não está disponível em nenhum streams, né? Eu procurei ontem para saber. É um filme de 91, com a participação do Danny Glover, que ficou famoso aí na Máquina Mortífera. E esse filme mostra um advogado muito rico, estava assistindo um jogo de beisebol, e ele também volta para sua casa, e ele se perde no caminho, ele tentou sair de uma via para tentar fazer cortar, e ele acaba caindo num bairro muito pesado. E ali o carro dele dá uma falha, ele liga para um guincho, mas assim que ele desliga o telefone, chega uma turma, uma gangue, e cerca o seu carro e quer dali então tirar, né, o seu pertence. Enquanto tem aquela disputa, ele tentando negociar com aquela gangue, chega então o Danny Glover lá no seu papel, ele para o guincho, nem liga o que está acontecendo, ele sai do carro, vai lá, faz o engate, e aí a gangue, o líder da gangue fala assim: ué, cara, esse cara perdeu, esse carro é nosso. Aí o Danny Glover levantou a blusa e mostrou uma arma, né? Um bom argumento. E ele disse o seguinte: cara, exatamente assim, cara, não era para ser assim. Você sabia que não era para ser assim? Você sabia, cara, que o normal era você vir aqui ajudar ele e não roubá-lo? Cara, não era para o mundo ser assim. E é verdade, irmãos. Não era para ser assim. Todos nós, em alguma medida, às vezes nós olhamos cenas em casa ou em outros lugares e temos essa percepção na nossa imaginação. Cara, não era para ser assim.
o que aconteceu? Pois é, irmãos, quando nós lemos Efésios, quando Efésios descreve os seres humanos, descreve todos os seres humanos como mortos, defuntos, pessoas que não conseguem fazer nada. E Paulo aqui está lembrando a Tito, e depois a nós, neste momento, que a nossa condição antes de Cristo, somos de mortos, de pessoas rebeldes, de pessoas que são contra Deus, que não amam a Deus. Em Adão, quando Adão pecou, o nosso representante federal, nós herdamos esse pecado, o chamado pecado original. Não é porque existe um pecado falso, viu, irmãos? É o pecado. Qual é a origem do pecado? Como é que se explica isso? Está lá também em Romanos explicando isso. O nosso primeiro pai Adão decidiu se rebelar contra Deus, querendo para si a divindade. E ele pecou contra Deus, e agora todos os seus descendentes também pecam. E nós temos que ele teve morte espiritual, ou seja, Adão, quando pecou, e a sua esposa, ele perdeu o amor a Deus, ele não quer mais Deus, ele não deseja mais Deus, ele não quer mais seguir os desejos de Deus, ele quer decidir o que é bom para ele quer a liberdade de viver como ele quer. Ele também morreu fisicamente. Do pó você veio, ao pó você volta. E uma das provas de que nós somos herdeiros desse pai Adão, dessa consequência, é que todos nós, irmãos, vamos passar por essa experiência da morte, de voltarmos ao pó. E tem uma terceira morte ainda, porque se Adão ou qualquer outra pessoa não for alcançado pela graça do Senhor, haverá então a consequência da morte eterna. É assim a linguagem bíblica. Haverá então uma consequência, onde um dia, aqueles que estão rebeldes contra Deus e continuam rebeldes contra Deus até a morte, serão lançados no inferno, e depois o inferno, os anjos rebeldes e o diabo, no lago de fogo e enxofre, onde só tem ranger de dentes e sofrimento, eternamente. Nós temos que entender, irmãos, que sem Cristo, a nossa vontade é só pecar. Como eu disse aqui, existe o pecado original, mas também existe o pecado pessoal, o pecado que eu pratico, que eu escolho, que eu faço. Irmãos, muitos aqui já sabem, mas eu ressalto aqui. O pecado, nós fazemos, sim, nós magoamos uma pessoa, nós falamos mal dela, nós traímos essa pessoa, nós somos falsos muitas vezes com quem está perto de nós, nós fingimos o que sentimos e falamos outras coisas, nós prejudicamos o próximo, mas o pecado em última instância é contra Deus, é contra a sua lei moral, é contra a sua vontade, e a Bíblia fala desse problema com três linguagens. Fala de pecado, que é errar o alvo, que Deus tem a sua vontade, os seus desejos, e nós erramos isso. A Bíblia também fala de iniquidade, que nós fazemos coisas pecaminosas, e isso se alastra para os outros, para o nosso ambiente, geram consequências. A Bíblia também fala de transgressão. Existe uma linha, mas nós insistimos em passar essa linha, em pisar fora dela, sendo rebeldes contra Deus. E, irmãos, esse pecado contra Deus, essa rebeldia contra o Senhor, contra aquele que tem uma majestade que preenche toda a terra, contra o Criador de tudo, contra aquele que é santo, que é perfeito, que não muda, que é onisciente, contra aquele que em si, ele não tem nenhuma sombra de maldade ou imperfeição. Todo pecado é contra Deus. E por ser o pecado contra Deus, irmãos, contra o justo, contra o Deus que não coloca pecados debaixo do tapete, sendo contra Ele, irmãos, nós não temos como resolver essa situação. É por isso que a maldição do pecado nos leva à morte, ao distanciamento, à inimizade contra Deus. E Paulo então vai dizer, olha, em outros tempos, sem Cristo, era esta a nossa condição. Mas é a condição de quem hoje está sem Cristo. É a condição de quem hoje, porventura, ainda insiste
em negar o senhorio de Cristo e confessá-lo como Salvador. Irmãos, a doutrina aqui do verso 3 é especialmente interessante, porque se o pecador, se a pessoa não entender o quão graves são os seus atos, o seu ser contra esse Deus, irmãos, o Evangelho, ele não é, a linguagem bíblica não é Deus te ama. A linguagem bíblica é que Deus morreu por pecadores. Jesus morreu por pecadores. E nós nos juntamos aqui, como fizemos na liturgia, para assumir diante de Deus: Senhor, nós precisamos de Ti, nós somos pecadores. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, há quem diga, os arminianos, que a figura é que nós estamos num barco, e nesse barco há uma boia do Evangelho, há uma boia da Igreja Romana, há uma boia do Testemunho de Jeová, e aí eu tenho escolhas de como eu vou pular no mar, para qual boia eu vou me agarrar. Isso não é verdade, o barco já afundou. Já afundou, irmãos. Irmãos, entre o bandido e o mocinho, a gente escolhe o bandido. Os irmãos viram o que aconteceu no Rio de Janeiro, nesses últimos tempos, A torcida para quem que é? Olha, se há policial que mata fora da lei, também é bandido, ok? Mas bandidos que enfrentam a autoridade, olha, o texto aqui no verso 1 fala isso. Tem uma relação boa com as autoridades, são colocadas por Deus. Mas muita gente torcendo pelos bandidos. Mas isso não é novidade. Quando foi colocado um certo momento para o povo, assim, olha, Cristo ou Barrabás, quem que vocês acham que eles escolheram? O bandido. É a nossa tendência, irmãos. Isso é muito, muito doido. O barco está furado. O verso 4, prosseguindo aí, eu peço a gentileza que acompanhe comigo. Se a gente estava morto, escravo e odioso com a salvação, como é que a salvação começou? Olha só o verso 4. 4 e uma parte do 5, tá? Eu vou ler aqui. Quando, porém, se manifestou a benignidade ou bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. A salvação começa aqui, quando, porém, é uma interrupção da graça, irmãos. Então, nós estávamos mortos, nós não podíamos fazer nada, nós não temos escolha, a nossa vontade é contra Deus, mas houve um momento que o nosso Deus interrompeu isso, começando já em Gênesis 3, nos dando uma alusão, uma luz no fim do túnel, de que um dia viria a resolução para este problema. E o verso 5, irmãos, destrói o nosso orgulho. Não por obras de justiça praticadas por nós. Em Romanos capítulo 11, eu vou ler o trechinho aqui. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Não há participação nossa, nem 1% da salvação. Nós não fomos afetados, nós fomos mortos. Adão, irmãos, não é um mau exemplo, ele é o nosso representante. Você e eu faríamos a mesma coisa que Adão fez, a mesma escolha. Alguém pode dizer assim: não, é injusto isso, foi ele que pecou. Irmãos, olhe entre nós como é o pecado. O abismo puxa outro abismo. Eu peco, e quem está perto de mim peca também. Já é assim. A injustiça, então, eu faço uma escolha errada. Pense na sua vida, escolhas que você fez, decisões que você tomou, e que pessoas perto de você, que não tinham nada a ver, sofreram aquelas consequências, passaram por perrengues, e também abraçaram às vezes a sua decisão, ou tomaram outras decisões ruins, pecado gerando pecado. Então, se tem alguma participação nossa, a graça não é graça. E o texto diz muito bem, olha, não foi por obras,
não foi por algo que você fez. Você não tem condições de fazer nada. Deus não nos escolheu, porque Ele olhou no corredor do templo e viu assim, aquele cara, ele vai estar um dia na igreja de Arthur, e ele vai estar cantando as músicas, e ele vai estar orando, e ele vai estar atencioso, vai estar anotando essas... Não foi isso, irmãos. Não foi por algo que Deus previu. Deus, antes da fundação do mundo, escreveu no livro da vida os eleitos. É a linguagem bíblica. É assim que a Bíblia ensina. Sabia que muitas vezes, pastores arminianos, na sua tendência teológica, em fazer apelos, em tentar conseguir com a sua técnica de argumentação, trazer pessoas para Cristo, eles às vezes falam, olha, vamos colocar o seu nome no livro da vida agora. Não tem como abrir esse livro, irmão, já está escrito. Está feito. Aqueles que são do Senhor. Não, irmãos, nós não somos eleitos porque tivemos fé, mas porque Deus nos elegeu, nós chegamos a ter fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé, irmãos, nada adianta. Mas fé é um instrumento. Fé é um meio de graça que Deus nos dá para abraçarmos as verdades de Cristo. Mas nós temos fé, porque primeiro Ele morreu por nós. O evangelho que salva, irmãos, é aquele que nos encontra morto, no verso 3, e nos dá vida no verso 5. Pastor Rafael, a gente conversando um pouco ontem, pastor? Ele me ajudando aí a achar um título adequado e didático aqui para a mensagem, Eu pensei em títulos como da miséria à misericórdia, eu pensei em títulos como a história da salvação, E aí a gente fechou lá com um apoio, o evangelho que salva, irmãos, de quem nós éramos também, da nossa condição, do nosso destino. É o evangelho que nos transforma em que nós somos hoje. E é o mesmo evangelho que vai nos sustentar até o fim. E aí no final do verso 5, até o verso 7, se o primeiro ponto mostrou que nós somos salvos pela sua misericórdia, nós podemos ver agora como o agente da transformação. Fala assim, finalzinho do verso 5, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, é o coração da graça irresistível, é o chamado eficaz, é a regeneração. Nós éramos mortos, cegos, coração de pedra. Diz o texto de Ezequiel, capítulo 36, que Deus, então, pelo poder do Espírito, irmãos, é um poder, é o mesmo poder, é a mesma força, é um milagre de igual forma como o mundo foi criado e manteve a ressurreição de Cristo. Deus, então, tira o coração de pedra, o coração seco, o coração sem vida, e coloca agora um coração de carne. Vai dizer lá então, se eu não me engano, Isaías 24, se eu não me engano, que Deus ia colocar um novo coração no seu povo, e este povo iria servi-lo de todo o seu coração. Irmãos, não faz sentido um morto, ele tirar o coração dele e colocar outro. Notem, é tudo Deus, é tudo ação do Senhor, é tudo Ele que faz. Eu comentava estes dias, até tem irmãos que estavam lá, O irmão estava lá, na igreja de Cosmópolis, que os homens que inventam um outro evangelho, eles apregoam que nós precisamos fazer coisas para ser aceito por Deus. É como se nós, irmãos, olha o absurdo, pegássemos Deus, colocássemos Ele aqui, e adorássemos Ele, mas querendo fazer coisas para agradá-lo, para receber dEle bênçãos. As pessoas pagam para ter bênçãos, as pessoas investem para ter bênçãos, no evangelho dos homens. Mas no verdadeiro evangelho, irmãos, nós recebemos o que a gente não pode pagar, o que a gente não pode fazer, o que a gente não pode realizar. E aí, Deus então elege aqueles que são maus, seus inimigos,
E na história, ele quebra tudo isso com o poder do Espírito, quando chega o Evangelho, chega a mensagem, falando do arrependimento, e essa pessoa então, irmãos, ela é convertida, ela é transformada, ela então passa a acreditar, ela recebe fé, ela abraça Jesus Cristo, ela compreende essas coisas, e ela passa a amar as coisas de Deus. Se antes ela detestava, agora ela ama. Então, aqueles que recebem essa graça, por esse chamado impetuoso e impossível de resistir, eles então não vêm à igreja para receber alguma coisa. Olha, as coisas estão dando errado, Joel. Sabe por quê, Joel? Eu acho porque eu não estou mais tocando no grupo de música. Não, irmãos, não é isso. Sabe, as coisas não estão acontecendo porque eu não estou orando. Olha, irmãos, orar é bom. Orar é importante. O Senhor Jesus orava. Modelo de oração. Orai sem cessar. Mas também não é isso. A nossa condição diante de Deus não é pelo que fazemos. É por quem nós somos. Nós somos aqueles amados de Deus antes da eternidade. Nossos olhos foram abertos e a gente agora não conseguiu resistir o encanto dessa beleza. O verso 6 vai dizer o seguinte, prosseguindo ainda no texto, fala assim, que ele derramou sobre nós ricamente ou generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele derramou sobre nós, irmãos, essa graça generosa, poderosa, por meio de quem? De Cristo, a quem na liturgia aqui, desde sempre nós estamos lembrando o que Ele fez por nós. E na Santa Ceia nos lembraremos e participaremos também. A pergunta central da cruz é esta: Cristo abriu a possibilidade de salvação ou Cristo de fato salvou pecadores? Alguns acreditam que Cristo então morreu, e aí ele mostrou então a gravidade do pecado, porque ele morreu, porque Deus é santo, e aí abriu as portas para quem quiser porventura seguir ele, professar ele, ok. Me marcou aqui na liturgia, onde o pastor Rafael disse, nenhuma gota do sangue de Jesus Cristo foi desperdiçada, nenhuma gota. Porque ele não morreu, irmãos, para abrir possibilidade, ele morreu por pessoas, por você e por mim. Na cruz do Calvário, do Daniel ao Alexandre, ele pegou nossos escritos de dívida, verso 3, quem nós éramos, pregou na cruz e pagou a dívida, cancelou a dívida, e ele morreu, morremos com ele, e ele ressuscitou, ressuscitamos com ele, e ele é filho de Deus, e nós também somos, o texto vai dizer mais adiante. A morte de Cristo foi vicária, substitutiva e penal. Cristo amou a sua igreja, e pela sua igreja, por nomes, por cada pessoa, ele entregou a sua vida. Ele de fato justifica e redime. É o nosso Deus que faz assim. O verso 7, acompanhe comigo, ainda no entendimento dessas questões. Olha só que profundo que é isso. A fim de que, justificados por graça, repito, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, às vezes eu me constranjo, não sei se acontece com vocês isso. Quando eu leio na Bíblia, Deus me chamando de justo, de santo, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Mas, irmãos, que obra e que graça. Além de nos remover da maldição do pecado, de nos trazer por obra dele. Ele não é que eu virei justo, mas Deus sim, pegou a justiça de Cristo, o Deus encarnado, que nunca pecou, que nunca errou, que nunca desagradou o Pai, e Ele então nos vestiu com vestes de justiça,
E Ele nos olha dessa maneira. Por isso, irmãos, que não há mais condenação para os que estão em Cristo. É por isso, irmãos, que Satanás não tem mais condições de apontar o dedo e fazer acusações. É por isso, irmãos, que aqueles que estão em Cristo não precisam mais viver em culpa. Nós somos justificados. Mas não só isso. Mas não só isso. Diz o texto aqui que nós somos feitos herdeiros, irmãos. O Senhor, na história da salvação, do Deus que salva e do Deus que nos transforma, nos transformou em filhos. A linguagem bíblica é essa, Ele nos adotou. Salvo engano, eu já disse aqui, ou em outra oportunidade, que Cristo tinha um título de unigênito, o único filho do Pai. Mas hoje também Ele é chamado de primogênito, porque Ele é o primeiro de muitos. Temos intimidade com Deus. Se antes nós não gostávamos, hoje nós amamos. Irmãos, os que estão em Cristo amam a sua palavra, amam as orações, amam a igreja, amam o seu povo. Há imperfeições entre nós. Há situações que precisamos melhorar, sim. Há coisas. Vai chegar um dia aqui, eu imagino, viu, pastor, na minha imaginação, que este lugar vai ficar apertado antes do planejamento de aumentar alguma coisa. E nesse aperto, no primeiro momento vai ser gostoso, mas depois vira reclamação. Mas essas imperfeições, que a gente não consegue mapear o plano de Deus, a gente se submete a elas. Senhor, graças te damos, porque o Senhor tem trazido. São bons problemas. Então Ele nos justificou, e Ele nos fez herdeiros e filhos, e os irmãos bem sabem, a linguagem bíblica é essa. Olha, se vocês que são maus, são imperfeitos, cuidam dos seus filhos, quanto mais do Pai Celeste. O Deus que elegeu, o Deus que nos chamou, o Deus que nos converteu, o Deus que nos deu o arrependimento, o Deus que nos deu fé, o Deus que nos justificou e nos colocou uma veste de justiça, e o Deus que nos fez filhos. E é bem dito, olha, aos meus filhos eu corrijo, a quem eu amo, eu exorto, a quem eu amo, eu disciplino. Irmãos, vocês bem sabem que há muitos crentes nominais. E crentes nominais seriam, talvez um dia, chamados de crentes carnais. Não existe isso, né? Mas crentes carnais. Quando digo nominais, são pessoas que gostam da comunidade, que têm até vestes semelhantes à comunidade, que têm um linguajar evangélico, mas que na sua vida não há demonstração do poder da transformação de Jesus Cristo. Contei certa vez em outro lugar, vou repetir aqui. Havia um casal, e esse casal tocava no louvor da igreja, não é que não, viu? No louvor da igreja. E o marido traiu a esposa, trocou ela por uma mais nova. E ele saiu da igreja e foi para outra igreja tocar. E a outra igreja aceitou. Lembra no começo? A graça está barata? E essa mulher então que ficou aqui arrasada, procurou o pastor e falou assim: pastor, eu estou arrasada. Eu estou amargurada, certamente erros também cometi. Eu estou destruído, estou no chão. Mas com ele, parece que não aconteceu nada. Está tudo bem. Irmãos, se nós estamos em pecado, se algum de nós estiver em pecado, e está tudo bem, é uma marca de que você não foi eleito, não foi salvo, foi chamado, não houve transformação do Espírito, porque se não há arrependimento. Isso é um alerta para nós. Está tudo bem? Nós erramos, mas nos arrependemos e nos achegamos a Deus. Cristo tirou nossa roupa imunda, não foi por nosso mérito. E aí então, irmãos, o verso 8, para a gente ir fechando aqui o sermão, o evangelho que sustenta. Se ele é o evangelho que nos salva, e é pela graça, não é pelas obras, é pelo poder extraordinário do Espírito e pela obra de Cristo. Se ele nos transformou em justos, justificados e herdeiros, participantes dele, esse Deus
é o Deus também que termina o que começa. Ele não é como a gente. Deus não muda. Se Deus decide... Irmãos, Deus não é aquele que pega uma flor. Eu amo Murilo? Não amo Murilo. Eu amo Murilo? Não amo. Deus não é assim, irmãos. Nós mudamos. Nós gostamos hoje, não gostamos amanhã. O que Deus amou, Deus vai terminar esse serviço. O verso 8 vai falar disso. Fala assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente. Até aí, fiel é esta palavra. Afirmação confiadamente. Por quê, irmãos? Isso aqui é a perseverança dos santos. A doutrina de que Deus, aquele que é salvo, aquele que é transformado, Deus, através do seu Espírito, Ele vai nos sustentar a sermos o que fomos chamados para ser, a fazermos o que fomos chamados para fazer. Nesse caminho da santificação, nesse caminho de demonstrar que Cristo é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Um Deus, Ele não pode abandonar os seus filhos. E essa doutrina, irmãos, é um conforto para nós. O final do verso 8 fala assim: para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Isso aqui é um antídoto, é um remédio, é uma vacina para a graça barata. Como é que você sabe que você é eleito? Como é que você sabe que você está perseverando? A doutrina clássica, irmãos, da perseverança dos santos, tem essas perguntas. Porque nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pelo que fazemos. Como é que nós vamos saber aí mesmo? Como é que é? A santificação, sim, irmãos, é uma evidência da regeneração. Hebreus 12 vai falar assim: seguir a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vou repetir: se você vive no pecado e Deus não te corrige, a Bíblia tem uma palavra terrível. Falo com todas as letras: você é bastardo, não é filho. O verdadeiro filho é sustentado e é solícito às boas obras. Nós não fomos chamados, irmãos, a Deus por causa das boas obras, mas aqueles que são de Cristo. Todo esse processo, repito, eleito, chamado, deu arrependimento, converteu, deu fé, foi justificado, tornou-se filho de Deus. Essa pessoa, transformada, agora ela responde em boas obras, responde em frutos. As pessoas precisam reconhecer em nós, irmãos, que nós somos pessoas que estamos mudando, que estamos mortificando o velho homem. Este é o Evangelho, ele nos salva. Depravação total, somos muito pecadores. Ele nos chamou não por obras, eleição incondicional. Ele nos transforma porque Ele morreu por nós, expiação particular. Nós somos chamados por uma coisa bela e irresistível, graça irresistível, e Ele nos sustenta. É a doutrina da perseverança dos santos. Tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. Não há espaço para arrogantes. Não há espaço para alguém se achar diante de ninguém. Toda a glória deve ser dada ao teu nome. Sermos solícitos na prática de boas obras. E eu quero aqui então fazer uma conclusão, dando palavras a algumas pessoas. Primeiro, as pessoas, se porventura há entre nós pessoas que não creram. Você se reconhece no verso 3 que nós lemos? Você se reconhece como escravo do pecado, como alguém morto, que muitas vezes não tem prazer nas coisas de Deus? Se você se reconhece, a linguagem bíblica é que nessa condição de não servir o Senhor, você é filho da ira. Mas hoje é uma boa nova, hoje é um chamado. Hoje Deus fala ao seu povo e a todos que estão ouvindo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Troque o jugo pesado do pecado. O pecado, ele nos enverga. O pecado, ele nos ajoelha.
Mas ser servo de Cristo, escravo de Cristo, irmãos, é a verdadeira liberdade. Também trago aqui uma mensagem aos homens e maridos. O evangelho que os salvou os chama para não serem mais escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Nós, homens, há grandes perigos no mundo, ainda mais os perigos da tecnologia, que nos abre portas para coisas muito ruins. Você não é mais escravo do pecado. Se você tem uma prática que desonra a Deus e a sua esposa e a sua família, você pode dizer não para isso, porque você agora tem um coração transformado e isso é possível. Sejam, viu, irmãos, em boas obras da sua casa, solícitos. Eu disse em outro lugar e vou repetir aqui também. Homens, nós somos fortes fisicamente. Nós temos uma voz mais grossa, uma presença mais imponente. Seja você na sua casa o primeiro a pedir perdão. O primeiro a reconhecer que errou. Seja exemplo da sua mulher e dos seus filhos. Ensine isso a elas. Que você é um pecador, que está se transformando pela graça do Senhor Jesus Cristo. Quero também dar uma resposta aqui às mulheres. O evangelho que as transformou as chama para viverem sem malícia e sem inveja. E sem intrigas. Há uma fama de que mulheres não são amigas de mulheres, né? Elas meio que se suportam, dizem isso, mas não no meio cristão. No meio cristão, Tito vai dizer no capítulo 2, que mulheres mais experientes possam ensinar as mais novas como mães. Olha que lindo isso que é o evangelho, da transformação. Que as mulheres possam praticar boas obras. Sim, vocês muitas vezes são melhores que os seus maridos em muitas coisas, mulheres. Mas sejam auxiliadoras. Assim como Deus é o nosso auxílio, e Cristo se fez servo, auxiliem os seus maridos a exercerem um papel de homem, para glorificar esse Deus que fez essa obra na sua família. Também quero deixar aqui uma mensagem aos filhos. Vocês eram filhos, crianças, mas os mais jovens um pouquinho, filhos da desobediência. Mas em Cristo é possível obedecer os pais, honrar os pais, por amor a Deus. Não por medo da ira de Deus, mas por alegria, porque os nossos pais nos amam, mas o nosso Deus, nem se os nossos pais nos largarem, Ele nos deixa de amar. Quero também deixar aqui, pastor, e aos demais líderes da igreja, homens servos, homens que servem a essa igreja, homens que estão sendo preparados para servir essa igreja. Como meu coração se enche de alegria, por, de novo, constatar aos meus olhos e aos meus ouvidos, de que o evangelho de Cristo, esse evangelho que estamos falando aqui, é pregado neste lugar. Não é a maior reunião da cidade. Eu vindo para cá, eu vi vários cultos, não vou julgá-los, não estive lá, não vi. Mas, irmãos, a graça é barata. Dá um dó pessoas se reunindo, tomando veneno. Enquanto que aqui, irmãos, temos a boa comida de Jesus Cristo, no entendimento bíblico, onde nós nos submetemos. Aos líderes dessa igreja, que vocês continuem não diluindo essa doutrina, não falando segundo métrica dos homens, para que essa igreja encha. Prega a soberania de Deus, prega este evangelho, pois só Ele salva, só Ele transforma e só Ele sustenta. Vamos orar, rogando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, ó Deus soberano, nosso Pai e Salvador, nós te agradecemos por este evangelho que salva. Nós te louvamos, Senhor, porque quando éramos mortos e escravos, Tu nos salvaste não por nossas obras, ó Deus, mas segundo a Tua infinita misericórdia. Obrigado, Jesus, ó Senhor Jesus, nosso Redentor, por ter nos comprado com Teu sangue precioso e nenhuma gota se perdeu. E o Senhor nos justificou e a Tua graça, ó Pai, tem nos feito herdeiros e irmãos contigo na vida eterna. Obrigado, Espírito Santo, pelo lavar regenerador, por nos dar vida e nos selar até o fim. Nós rogamos, ó Senhor, que esta palavra fiel, como diz aqui Paulo em Tito, seja aplicada com poder aos nossos corações. Quem somos nós para mudar alguém, mas a Tua palavra muda, ó Deus. Que os não convertidos aqui sejam quebrantados e atraídos para Ti. Que os nossos homens, ó Deus, e maridos sejam solícitos
na prática de boas obras, de mostrar quem é o dono deles. Que nossas mulheres, ó Deus, e esposas reflitam a benignidade do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E sim, ó Pai, que os nossos filhos cresçam na certeza de que são teus herdeiros. E que os líderes dessa igreja, Pai, mais uma vez, façam essa afirmação dessas coisas confiadamente. Ó Senhor, que o evangelho que nos salvou seja o mesmo que nos transforma e nos sustenta até o dia final. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.